Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar e vamos ver os principais fatos de hoje. Operação Conjunta. A ação das polícias militar, civil e da Força Nacional prende 10 suspeitos de homicídios na capital alagoana. Proibido para menores. Seminário vai discutir o controle de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Consumo em segurança. Selo vai atestar a qualidade da água transportada pelos carros-pipa em Maceió. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 19 de agosto. Tenho dito aqui, gente, como está passando rápido o tempo. É ou não é, José? Muito rápido, dia 19 de agosto e semana que vem tem feriado, hein? Esse ano praticamente, já foi. Olha só, gente, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. A questão será julgada por meio do recurso de um preso condenado a 2 meses de prestação de serviço à comunidade por porte de maconha. Entidades favoráveis e contrárias devem se manifestar, como o Instituto Sou da Paz e a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. O julgamento está previsto para começar às 2 horas da tarde. Daqui a pouquinho começa o julgamento. Essa é uma questão muito polêmica que envolve aí diversas opiniões e é claro que nós traremos todos os desdobramentos ao longo da nossa programação e amanhã aqui também no Verdade e Informação. Uma operação conjunta realizada na manhã de hoje por equipes das polícias civil, militar e da Força Nacional cumpriu 18 mandados e prendeu 10 suspeitos de homicídios aqui na capital alagoana. Os detalhes com o repórter Viderlan Araújo. Em mais uma operação conjunta com a participação da Polícia Militar e da Força Nacional, a Polícia Civil, nas primeiras horas desta quarta-feira, deflagrou mais uma operação, Cidade Segura 6, que cumpriu 18 mandados e conseguiu, pelo menos, capturar 10 suspeitos em participação de homicídios aqui no estado de Alagoas. Quem vai explicar melhor para nós desse balanço desta operação da Polícia Civil, Polícia Militar e que teve participação também da Força Nacional é o delegado Dr. José Carlos, ele que é coordenador da Delegacia de Homicídios aqui e que faz parte justamente desse núcleo da Polícia Civil. Doutor, saldo positivo, mais uma operação realizada e com vários presos aí sendo autuados nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. É verdade, né? Uma operação que segue as determinações do secretário, doutor Alfredo Gaspar, né, do delegado-geral, doutor Paulo Cerqueira, né, que preza pela integração das forças policiais, Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, que atuou também nessa operação hoje de manhã para prender homicidas, né? Operação organizada pela doutora Cévula, da Força Nacional, com apoio dessas outras forças policiais e foi obtido um resultado muito bom, vários homicídios tirados da rua. Doutor José Carlos, no momento da abordagem, algum tipo de situação que acabou precisando de uma força maior da polícia? Não, muito tranquilo, a ação de cada uma das buscas foi muito bem feita, sem nenhuma margem para reação e felizmente os criminosos colaboraram nenhuma reação. Como é que surgiu essa investigação, doutor, até chegar a essa condição do cumprimento dos mandados? Olha, são vários homicídios, né? São vários homicídios de diversos bairros, tem homicídio de fevereiro, tem homicídio de março, tem homicídio que tem menos de um mês, agora é do mês de julho, lá em Ipioca. Então, são vários casos que a gente ia investigando aos poucos, alguns a gente conseguia prova um pouco mais rápido, outros, infelizmente, a gente acabava demorando e a gente teve condições de pedir todos esses mandados cumpridos. Doutor, é verdade que tinha alguns que já estavam cumprindo pena no presídio e precisou da presença de um delegado lá para poder comunicar dessa situação? Tinha sim. Tinha pessoas que praticaram o crime, mas por algum motivo foram presos por algum outro crime mais leves, que por roubo, por tráfico, que certamente daqui a alguns meses estariam fora da cadeia, mas com esse mandado de prisão de homicídios, ele certamente vai ficar um tempinho um pouco maior. Eles
ficam, então, à disposição da Justiça, mas aí a capacidade de ampliar essa pena deles, então, nesse caso? Eles ficam à disposição da Justiça. A maioria das prisões são todas preventivas, que é uma prisão a priori sem prazo, e ficam à disposição respondendo os homicídios. Desses 10 que acabaram sendo presos e que não estavam fazendo parte do sistema penitenciário, doutor, como é que vai ficar? Eles sobem já direto para o presídio também? Eles vão a priori para a casa de custódia. Foram levados ao IML, depois vão à casa de custódia e a partir daí fica à disposição, podendo ir para o sistema penitenciário logo em seguida. Obrigado, então, ao delegado Dr. José Carlos, ele que é responsável, aqui é coordenador da Delegacia de Homicídios, e depois desses mandados que a polícia conseguiu cumprir, os 18 na manhã desta quarta-feira, nos bairros de Benedito Bentes, Clima Bom, Jacintinho, Santos Dumont, Jacarecica, Ipioca, Cidade Universitária, Pajuçara, Riacho Doce e o bairro do Prado, os presos, as pessoas, 10 envolvidos em homicídios aqui em Alagoas, acabaram sendo conduzidos para a casa de custódia, e aqui, claro, trazendo todas as informações de mais uma operação que foi realizada no início da manhã de hoje, denominada como Cidade Segura 6. Aqui direto do Complexo de Delegacias Especializadas no bairro de Mangabeiras, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. Bom trabalho para você e também para o Chico Nogueira, vocês que ainda têm uma missão pela frente ao longo desta quarta-feira. E olha só, gente, muita atenção a esta notícia. A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre o envio de e-mails falsos que tratam de débitos relacionados ao IPVA, pendências tributárias e inscrição em dívida ativa. A Cefaz orienta que qualquer e-mail referente à secretaria deve ser resolvido através de atendimento direto nas unidades da secretaria ou no site www.cefaz.al.gov.br ou pelo telefone 3315-9000. 3315-9000. Traduzindo essa nota aqui, gente, a Cefaz não manda e-mail para ninguém para cobrar. Você tem que ir lá resolver pessoalmente ou pelo site, emitir uma guia de pagamento ou coisa assim. Mas ninguém manda e-mail para você em nome da Cefaz. Atenção que o que tem de pilantra na praça, meu amigo, ainda mais esses crimes virtuais têm aumentado e muito. Então, cuidado, é um alerta da Secretaria Estadual da Fazenda. A Cefaz não manda e-mail de cobrança. Resolva suas pendências pessoalmente ou pelo site cefaz.al.gov.br ou pelo telefone 3315-9000. Cuidado que tem pilantra. E todas essas ofertas, porque a gente tem visto aí direto, vendo carro. Se um carro custa R$50 mil na loja, como é que o cidadão pode vender por 20? Como? Isso aí é golpe. Vai pedir para você depositar um dinheiro, quando você vai atrás do carro, cadê o carro? Não existe, é golpe. Eles sabem que muitas vezes quem cai no golpe achou que ia levar vantagem. Então, atenção, meu amigo, cuidado redobrado. Uma carta aberta aprovada pelas lideranças da indústria do país foi divulgada para as pessoas, e tudo isso em relação à crise. O Viderlan Araújo conversou com o presidente da Federação das Indústrias de Alagoas e traz mais informações. A crise que toma conta do país e que já atinge diversos setores chegou também ao processo da indústria. Pelo menos foi um dos temas em uma reunião realizada em São Paulo, na última terça-feira, dia 12, na Confederação Nacional da Indústria. Nós vamos conversar a respeito desse assunto de uma maneira direta com o representante aqui do Estado, o presidente da Federação da Indústria do Estado de Alagoas, o doutor José Carlos Lira de Andrade, que vai explicar para a gente, já que uma nota foi divulgada, uma carta foi divulgada para poder expor essa real preocupação que hoje o segmento tem com essa crise que toma conta em diversos setores do país. Presidente, um grande abraço, muito obrigado por nos receber. É realmente uma situação preocupante hoje, no aspecto da categoria industrial, essa crise que toma conta do país? Com certeza. Bom dia aos ouvintes da TV Mar. A crise que assola o país está afetando todos os setores. A indústria já tem diminuição sensível na participação do PIB.
E isso, quando acontece, não prejudica só o industrial, prejudica os nossos colaboradores, nossos empregados. Quer dizer, vai dar desemprego e isso dá problema social. Então, o que é que nós estamos propugnando? Pelo entendimento, nós temos uma crise de confiança, temos uma crise política e temos uma crise econômica. Então, mas não se resolve isso se não houver o entendimento das forças políticas. O Congresso precisa aprovar as medidas, urgentemente as medidas propostas pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Levi, para que a economia volte a crescer, para que a gente volte a ter confiança, para que o povo e os empresários voltem a ter autoestima elevada e voltem a acreditar no país. Isso leva também à descrença do investidor externo. Quer dizer, num país onde só se tem coisas negativas, onde tem uma operação que só se fala nela na televisão, onde se mistura empresas com dirigentes empresariais, nós precisamos separar as empresas, que são pessoas inertes, que existem aí, são administradas por homens. Então, tira as pessoas podres, tira os administradores e diretores ruins, e as empresas continuam, porque elas empregam, são milhares de empregos que nós perdemos. Você pega um Odebrecht, 200 mil empregos, 180 mil empregos, Camargo Corrêa, 180, 200 mil empregos no país, isso pesa muito negativamente. São empregos pessoais, você multiplica isso por 4, você vê quanto vai dar. Então, a justiça tem que apurar e punir os culpados, mas temos que tentar separar a empresa. A Petrobras é uma empresa monstruosa, que foi o orgulho do brasileiro, hoje está passando uma crise, teve uma redução imensa nas suas ações, os investidores perderam por causa de responsabilidade de administradores. Então, nós estamos propugnando para que isso se resolva e que o Congresso se entenda e que dê governabilidade ao país. Presidente, a gente percebe, inclusive até na carta que o senhor colocou, que tem um trecho que diz que o problema de confiança que mina as decisões dos indivíduos. Está bem associado a tudo isso que o senhor colocou, essa desconfiança que fica até de um trabalhador mesmo de perder o seu emprego diante de tudo isso? Sim, daí você vê que já caiu tremendamente as compras. As compras de bens duráveis, de televisão, de eletrodoméstico, de automóvel, deu uma despencada. Por quê? Você vai comprar um bem que você vai pagar ao longo prazo, se você não tem confiança que você vai permanecer trabalhando, então isso está afetando toda a confiança do povo brasileiro e a confiança lá fora. O empresário a gente está correndo o risco de sofrer um rebaixamento no índice de investimento. Se isso acontecer, é o caos total, porque aí vai sair muito capital do país, porque os fundos que investem no país, se diminuir o índice de confiança, vão tirar dinheiro daqui. Então a gente tem que correr, aprovar o que precisa ser aprovado, dar celeridade na aprovação das matérias que façam o país voltar a crescer. Qual foi o termômetro que o senhor sentiu na reunião na terça-feira passada, que foi promovida pela Confederação Nacional da Indústria? De muito desespero, de muita preocupação. Aquela nota foi gerada por isso, que a gente precisava, todo mundo concordava que a gente precisava botar a cara, dizer alguma coisa, alertar os governantes, o Congresso e o governo e os poderes constituídos pela crise que aí está e que passa muito por eles a gente minimizar esta crise. Presidente, pode ficar à vontade para poder fazer qualquer tipo de colocação adicional. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante, isso eu quero colocar com vocês, é também a nossa mídia. Nossa mídia só vende notícia ruim. A gente precisa mudar a cabeça dos nossos jornalistas, com todo o respeito. Eu acho que a notícia ruim tem que ser dada, mas não na primeira página. A primeira página tem que dizer o que é bom. Até porque o turista chega aqui, vê crime na primeira página, vê assalto, isso não traz turismo. Eu acho que a notícia dá na página policial. Na primeira página a gente tem que trazer as manchetes que elevem o Estado, que elevem o país. A mídia pode ajudar muito também nesta crise porque nós estamos passando. Obrigado, então. Muito obrigado por nos receber o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, doutor José Carlos Lira de Andrade, que trouxe uma análise, uma exposição também dessa real situação que o país vive, esse momento de crise, e trouxe também até a possibilidade de colaborar com sugestões, uma reunião ainda na próxima semana, que conta com a presença do governador Renan Filho, para poder também até debater esses 6 meses de governo aqui no Estado de Alagoas. Aqui direto da Casa da Indústria, da sede principal, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan, e é claro que este é o momento da união.
A crise exige união, porque a gente sabe que o governo da presidente Dilma tem data para acabar e o Brasil não. Então, a gente precisa se unir, sair dessa crise e encontrar bons caminhos para seguir num país decente. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta, ao vivo, o Viderlan Araújo vai trazer informações muito importantes sobre a tarifa social da conta de energia elétrica. Você não pode perder, eu volto em instantes. Até já. Sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Milhares de alagoanos tiram do campo sustentos de suas famílias. Para melhorar as condições de vida no campo, o governo de Alagoas reduziu a zero o ICMS do leite e de seus derivados produzidos no estado. Essa medida tornou os produtos locais mais competitivos e mais acessíveis para os consumidores alagoanos. É geração de renda, geração de emprego, valorização da marca local. Para auxiliar os pequenos produtores e incentivar a agricultura familiar, o governo de Alagoas também distribuiu mais de 1.000 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo. É uma vantagem grande. O governo mandar para a gente plantar essa semente, chega numa época boa, vale ouro, viu? Vale ouro. E aqui a gente botou na terra, é um ouro mesmo. Com trabalho sério, o governo de Alagoas está valorizando o trabalhador do campo e gerando mais emprego e renda para os alagoanos. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Voltamos com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com, gazetaweb.com. Você clica lá em TV Mar, você vai ver a qualidade é excepcional. Pode clicar que você vai ver que a qualidade realmente é muito boa. Você acompanha ao vivo o nosso programa de qualquer lugar do mundo. Olha só, atenção consumidores, depois de ser interditado por crime ambiental, o supermercado Atacadão, localizado no Tabuleiro do Martins, reabriu hoje após o termo de ajustamento de conduta com a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. O estabelecimento se comprometeu a recuperar a área degradada. O mercado já suspendeu o lançamento de resíduos poluentes fora da rede
rede de esgotamento e iniciou o escoamento da lagoa de esgoto a céu aberto encontrada pela fiscalização. A gente já disse aqui que a Prefeitura tem feito diversas ações. Foram mais de 800 estabelecimentos multados por causa desse crime ambiental, o despejo clandestino de esgoto, e é inadmissível ver grandes redes de hipermercados cometendo esse tipo de crime. Então, parabéns à Prefeitura, e nós vamos acompanhar, claro, no jornalismo aqui da TV Mar, o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Olha só, muitos consumidores estão deixando de desfrutar do benefício da tarifa social na conta de luz porque desconhecem algumas questões. O repórter Viderlan Araújo está ao vivo na Eletrobras e esclarece alguns pontos da tarifa social. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde para você. Um abraço, Mauro Vedequim, para você, para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Estamos passando das 14h. Estamos aqui na sede da Eletrobras, localizado no bairro do Farol, para poder trazer esse assunto de uma maneira mais ampla e esclarecer para os nossos telespectadores quem é que tem direito a essa tarifa social. O que é que o inquilino, dono do imóvel, deve fazer? Ele tem que transferir o nome? Será que o nome do imóvel vai ficar para aquele inquilino mesmo ou é apenas a conta de luz? Esses esclarecimentos, quem vai passar para a gente é a Vanessa Voloski, ela que é gerente de atendimento ao consumidor aqui da Eletrobras, e vai falar para a gente como é que funciona esse processo da Eletrobras, principalmente na avaliação de vocês, para poder incluir um inquilino na tarifa social. Um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde. Bem, com relação a passar, a transferir a conta para o nome do inquilino, é um processo muito fácil, é um processo muito simples. As pessoas que fazem jus ao benefício da tarifa de energia, basta passar no nosso posto de atendimento, levando identidade, levando CPF e o número do NIS. Desde que ela já seja cadastrada no CAD único. A pessoa tem que fazer jus a esse benefício. Então, ela se credencia numa Secretaria de Assistência Social do município ou no CRAS, dependendo do município, leva esse número do NIS, o número do CAD único, até os nossos postos de atendimento, junto com a identidade CPF, e solicita a transferência de titularidade. O que ocorre hoje em dia? Tem muitos proprietários de imóveis que não permitem que o inquilino passe a fatura para o seu nome. E é aí que ocorre todo o problema. Porque normalmente os proprietários de imóvel não têm direito ao benefício. Já o inquilino tem. E acaba que o inquilino não faz jus a esse desconto na fatura, que é um desconto importante, significativo. Ele varia de 10% a 65% de desconto. Então, no cenário que a gente está, é um desconto considerável na fatura. Então, o que a gente solicita? Que os inquilinos conversem com o proprietário do imóvel, né? Se já fizer jus a esse desconto, passe num dos nossos postos de atendimento e faça a transferência de titularidade, a transferência da fatura. As pessoas usam muito também o recibo, passar o recibo para o meu nome. É isso, é passar a fatura de energia para o seu nome. É simples, nós temos postos de atendimento em todo o estado. É só ir com a identidade, CPF e o número do NIS que as pessoas falam. E se tiver o número do CAD único, levar consigo também, a gente faz a transferência. Neste momento, a gente não está solicitando para esses beneficiários, a gente não solicita documento do imóvel. Por quê? Porque tem no interior várias localidades que é um contrato verbal, né? É de um avô, de um tio, então não tem aquele contrato formal. Então nós não estamos solicitando para essa transferência de titularidade do baixa renda, a Eletrobras não está solicitando documento do imóvel, somente do consumidor. Vanessa, é mito essa condição de que o proprietário do imóvel, quando passa o nome dele na conta de energia para o inquilino, é mito essa condição de dizer que o nome do imóvel vai passar a ser do inquilino? Existe esse receio, na verdade? Chega a muitos casos aqui na Eletrobras também a respeito desse assunto? Existe sim, existe muitos casos com isso. É um mito, isso não existe. Passar a fatura de energia para o inquilino não tem nada a ver com ser o dono do imóvel, o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel é aquele que detém a escritura registrada em cartório e não a fatura de energia. A fatura de energia não vai dar ao inquilino
a titularidade daquele imóvel, somente a fatura vai estar no seu nome. E é preciso dizer que o inquilino, quando ele não tem o nome fica no nome do proprietário, ele também pode estar correndo, o proprietário nesse caso, um risco de contrair os débitos daquele inquilino que não pagar o imóvel. É isso, Vanessa? Muito bem lembrado, exatamente isso acontece muito. Vamos fazer analogia de carro. Quando você vende um carro, a primeira coisa que a gente faz é transferir o carro para a pessoa que comprou. Da mesma forma o imóvel. Vendeu ou alugou, passa para o nome de quem está morando. Porque nós temos, inclusive, muitos processos de fraude feitos por inquilinos. O proprietário do imóvel não transferiu para o inquilino a titularidade da fatura e fica o seu nome negativado no Serasa, no SPC. Então, todo esse cuidado é muito importante. Saiu do imóvel e até mesmo a pessoa vendeu o imóvel, transfira para quem comprou. Vá num dos nossos postos de atendimento e faça a transferência imediatamente. Isso independente do baixa renda. É uma coisa que a gente tem solicitado muito, porque a gente tem enfrentado muitos casos que as pessoas saíram, foram morar em outro estado e agora tem seu nome negativado. Por quê? Porque não fizeram a transferência de titularidade. Então, é muito importante no baixa renda, que a gente está solicitando que as pessoas compareçam, mas nos outros casos também. Tarifa social. Para quem quer fazer parte, o que é preciso na parte da Eletrobras? O que é exigido para poder começar a ser beneficiado? Muito bem. A tarifa social, nós pedimos o registro de identidade, né, a carteira de identidade, o número do CPF, o número do NIS e do CAD único ou do Bolsa Família. As pessoas levam isso nos nossos postos de atendimento. Mas lembrando que primeiro elas têm que passar na Secretaria de Assistência Social do seu município ou no CRAS e fazer a inscrição num dos programas sociais do governo federal lá no seu município, na secretaria ou no CRAS. E somente após estar inscrito lá, registrado, cadastrado, é que vem na Eletrobras solicitar. Não é a Eletrobras que faz a inscrição no Bolsa Família, por exemplo. A Eletrobras já recebe esses dados do Ministério do Desenvolvimento Social ou das pessoas que nos procuram. Essa daí, Mauro Wedequim, é a Vanessa Voloski, ela que é gerente de atendimento ao consumidor aqui da Eletrobras, conversando conosco na tarde desta quarta-feira aqui no Verdade Informação, e está à sua inteira disposição para qualquer tipo de colocação, Mauro. Videlan, muito obrigado, boa tarde para você e para a Vanessa. O que eu quero perguntar, o que quero que você pergunte para ela aí, Videlan, por gentileza, é o seguinte: a Eletrobras sofre com a inadimplência. A gente sabe que o rombo nas contas da Eletrobras é gigantesco e, além disso, o governo federal também está enxugando, fechando as torneiras. Isso pode afetar o benefício para essas famílias que têm direito à tarifa social? A pergunta feita pelo Mauro Wedequim, no qual ele te abraça lá dos estúdios, é a seguinte: diante dessa crise que nós estamos vivendo, principalmente com o corte de repasses por parte do governo federal para a Eletrobras, as pessoas que fazem parte dessa tarifa poderá correr o risco também de ter uma limitação para esse benefício a partir de agora, na sua opinião? Boa tarde, Mauro. A princípio, não. Nós não temos nenhuma orientação nesse sentido. Os benefícios, eles foram concedidos e a gente não teve nenhuma orientação. Claro que isso são diretrizes acima da minha gerência, vamos dizer assim. Mas até o momento, todos os benefícios foram mantidos. Não há nenhuma conversa no sentido contrário. A princípio, quem faz jus ao benefício do Bolsa Família vai ter o desconto da tarifa social. Não há nenhuma conversa no sentido contrário. Vanessa, muito obrigado por sua participação. Mauro Wedequim, então é essa a situação, uma participação que a Vanessa trouxe para nós, informações importantes. Vários consumidores, milhares aqui em Alagoas, já sabem que pode ter e o que vai fazer depois dessa entrevista para ter direito ao benefício, onde a conta da energia para o inquilino ficará, se ele for de baixa renda e inscrito em programas do governo, ficará com um valor reduzido para que ele possa ser contemplado e pagar, eu diria, diante das condições financeiras que ele pode, essa sua conta de energia com a base de cálculos feitas de situação para situação pelo pessoal da Eletrobras. Aqui direto da sede da Eletrobras no Farol, com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios, elegante, Mauro Wedequim. Muito obrigado, Videlan. O Videlan está ganhando, no mínimo, trabalhando na TV Mar, gente, o Vinícius vai confirmar isso para mim, no mínimo uns 10 salários
do piso de jornalista, ou seja, R$30 mil. E você merece, Videlan, a sua elegância, a sua competência. Hoje o programa poderia ser Verdade e Informação com o Videlan Araújo. Mais do que você, Mauro. Mais do que você, eu acredito que você é o que merece. Eu mereço. Muito obrigado, Videlan. Um grande abraço. E fala para a Vanessa não ficar brava com a minha pergunta, porque a gente só quer saber o que as pessoas têm direito. E a crise pode afetar a tarifa social? Pode, mas até o momento, felizmente, não. Um abraço, Videlan. Vamos em frente aqui, gente. Um seminário realizado hoje discutiu a sensibilização para a política de proibição do consumo de álcool por crianças e adolescentes. Quem fez a reportagem? Quem? Ele, Videlan Araújo. Vamos acompanhar. O consumo de bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes é tema de um seminário aqui na Escola de Magistratura no bairro do Farol. Seminário que foi organizado pela Comissão Estadual de Controle de Bebida Alcoólica e que vários órgãos acabaram abraçando essa ideia, como por exemplo a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes. O presidente, Brandão Júnior, vai explicar para nós o intuito dessa participação no seminário para a conscientização de jovens e adolescentes na proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Bom, foi feito um grupo estadual de trabalho, né? Temos 2 meses que temos discutido essa causa, que é o fato de alguns estabelecimentos comerciais vender bebida para menores de 18 anos. E nós da Abrazel, assim, abraçamos a causa que os empresários estabelecidos não têm o menor interesse de ter clientes que estejam, assim, cometendo essa infração, né? Que é beber sem estar ainda com a idade regulamentar para isso. Mas o que chamamos muita atenção nesse nosso bate-papo e essa comissão estadual que foi formada para combater esse consumo de bebida alcoólica é que existe um tripé muito importante. Primeiro, o consumidor, que no caso é um menor, né? Que é a primeira pessoa que vai ter o interesse de ter o contato com a bebida alcoólica. Em segundo lugar, os comerciantes, que precisamos entender que esses comerciantes não são só bares e restaurantes, temos padarias, temos conveniências, temos supermercados, postos de combustível, né? Então, toda essa cadeia de comerciantes precisa estar com essa conscientização de não fornecer a bebida para o menor. E temos o terceiro vetor mais importante, que eu acredito, que são os pais irresponsáveis. Porque um menor, ele não tem como adquirir a bebida alcoólica se ele não tiver um provedor para isso, né? Geralmente os menores não trabalham. Se ele não trabalha, ele saiu de casa com um dinheiro. E esse dinheiro foi fornecido pelo pai, né? Então a gente debateu muito isso ficou muito claro a importância do seio familiar, dos pais, para que esse combate não seja enxugar gelo. Porque assim, você hoje tem empresas como bares e restaurantes que você tem 500 pessoas ali consumindo. Os garçons na sua operação num corre-corre muito grande. Então, como é que o garçom vai perceber que um jovem de 17 anos e 6 meses, que esse jovem ele é de menor ou não? Né? Hoje você tem grupos de clientes numa mesa de restaurante ou de bar que tem 20, 30 pessoas comemorando alguma coisa. Então, as pessoas pedem uma bebida alcoólica ali, o garçom que está servindo, ele não tem a consciência que está dando para um menor. Ele está dando aquela bebida para a mesa. E aí, alguém de maior na mesa passa essa bebida para o menor. Então, assim, é muito importante essa conscientização, esse trabalho dessa comissão, que esse trabalho está só começando para a gente sensibilizar os menores que em estabelecimentos comerciais não vão encontrar facilidade para o consumo de bebida alcoólica. Brandão, uma pergunta a respeito desse assunto. Como separar a necessidade que um dono de estabelecimento tem em pagar suas despesas da proibição da venda de bebida alcoólica? Na verdade, assim, os empresários estabelecidos, eles têm muitas leis, né, que regulamentam o seu funcionamento. E eu acredito que uma pessoa que investiu um valor no empreendimento, que desenvolveu um produto, ele não vai pensar em atribuir lucro de uma pessoa que está cometendo uma infração, né? Então, assim, os empresários, eles sempre orientam seus funcionários para isso. E acredito que a fiscalização, que essas campanhas de conscientização venham também alertar para os empresários menos avisados que é um crime que ele estaria cometendo caso ele fosse oferecer bebida para menores. O seminário é o ponto de partida
para que a gente possa fiscalizar, porque é crime, e da cadeia, inclusive, vender, oferecer e permitir o uso de álcool entre crianças e adolescentes. Então, o seminário junta, organiza todos os parceiros para que a gente possa construir a fiscalização efetiva e, inclusive, impedir, criar uma cultura de rejeição e restrição quando se fala de acesso de crianças e adolescentes ao álcool. E um seminário como esse, com um plenário lotado, muita gente compareceu, mostra também a importância de um trabalho mais efetivo que precisa ser feito, secretário, a partir de agora. As pessoas se preocupam com isso. Eu recordo que cerca de 15 mil usuários de drogas que passaram na Secretaria de Prevenção para se cuidar, todos disseram que começaram usando álcool do 9 aos 14 anos de idade. Então, as pessoas precisam entender que o álcool é a porta de entrada, não faz bem à saúde da criança e adolescente e é incentivador, inclusive, de ambientes de violência e criminalidade. E a importância dessa participação para poder engrossar esse combate da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui. Perfeito. Sem a Abrazel, Associação dos Bares e Restaurantes, sem a Associação dos Supermercados, a Justiça, Polícia Militar, PROCON, não dá para a gente construir uma política efetiva de fiscalização. Eles são indispensáveis na construção dessa fiscalização e na construção dessa cultura de impedimento, de restrição do uso de álcool entre crianças e adolescentes. Muito obrigado mais uma vez ao Viderlan Araújo. Sem dúvida nenhuma, a participação da sociedade no combate a esse consumo precoce de álcool é fundamental. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que envolve toda a sociedade, mas que muitas vezes passa despercebido. Sabe aquela história do, não vai acontecer comigo? Não acontece comigo, deixa para lá, mas acontece sim, e vocês vão ver aqui que os números são alarmantes. Olha só, os números crescentes de acidentes e doenças diretamente ligados ao ambiente profissional fizeram com que a segurança do trabalho passasse a ocupar lugar estratégico nas empresas. Nós recebemos aqui o engenheiro Miragir Barbosa, que também é especialista em segurança do trabalho. Miragir, muito boa tarde, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Para nós realmente é um tema muito importante que merece toda a nossa atenção e recebê-lo aqui faz parte da nossa estratégia de levar um jornalismo de qualidade para todos os telespectadores da TV Mar. Miragir, eu estava pesquisando os dados antes de recebê-lo aqui e encontrei dados da própria Organização Internacional do Trabalho que apontam que anualmente o Brasil registra mais de 1 milhão de acidentes de trabalho. Isso acontece por quê, Miragir? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde para todos os alagoanos. Isso acontece primeiro pela grande demanda de trabalho com a última evolução de desenvolvimento que teve no país, mas também acontece pela falta de educação para o trabalho e de educação pelo trabalho. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura ainda muito ligada à colonização que vem evoluindo aos poucos, mas a nossa política de segurança do trabalho, ela só tem o seu início a partir dos anos 80, ela é muito recente. Então, a nossa cultura de segurança do trabalho, ela é muito recente. O que passa, muitas vezes, pela cabeça do empresário? Investir nisso não vale a pena, até porque ainda falta essa cultura? Porque em outros países, me parece, principalmente naqueles desenvolvidos, isso já foi superado para o lado bom, né? Isso que você está dizendo é verdade. No nosso empresário brasileiro, ele ainda tem uma resistência a investir na área de segurança do trabalho, num quadro de engenharia de segurança do trabalho para a sua empresa, como também num quadro de técnicos de segurança do trabalho. Também como na formação do seu profissional dentro da sua empresa, com o consenso, com o comportamento, com a postura de segurança do trabalho. Isso é uma cultura que vem evoluindo aos poucos, mas ainda tem muito trabalho a fazer. Miragir, na maioria dos casos de acidente, me parece que anualmente passa de 2.000 o número de trabalhadores que morrem durante a realização do ofício. É um número muito forte. O que acontece? Para usar um termo bem popular, é relaxo do servidor, do trabalhador, do funcionário? É o ambiente que ajuda a provocar isso ou é a falta de equipamento de segurança? É um conjunto de fatores. É a formação educacional do profissional, é o desinteresse da grande maioria de empresas que não querem investir nesse setor, é o próprio ambiente de trabalho que propicia a esse número, né? E é também, como eu disse antes, a cultura das empresas que não está totalmente formada ainda.
Para quem está ligando a TV agora, eu estou conversando aqui com o engenheiro Miragy Barbosa, que é especialista em segurança do trabalho, e nós estamos falando justamente sobre acidentes de trabalho e sobre a cultura que, infelizmente, ainda não há no Brasil, ou em parte do país ainda não há, de prevenção de acidentes. Em algumas grandes empresas a gente vê lá, né, Miragy? Estamos há tantos dias sem acidentes. Isso é uma boa, puxar por aí? Perfeito, é excelente. Tem empresas maiores, empresas com uma cultura e uma filosofia empresarial já bem montada, já bem estruturada, elas prezam em si pela segurança do trabalho e elas mantêm índices de segurança do trabalho bem elevado em relação aos seus cuidados preventivos. Isso nos mostra empresas de grande porte, empresas até de médio porte, que aos poucos vêm investindo muito na área de segurança do trabalho e vêm obtendo bons resultados, que no final é o resultado do negócio. Miragy, aquele trabalhador que se sente inseguro, ele tem o dever, né, de exigir do patrão as condições ideais, né? O trabalhador, ele tem diversas opções quando se sente inseguro. O primeiro deles é a própria empresa. Ele deve procurar a empresa através dos órgãos da empresa, como, por exemplo, a CIPA interna, que é um órgão importante, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o SESMIT, que é outro órgão importante dentro da empresa, para tentar, junto com esses órgãos, evitar ou minimizar as possibilidades de riscos dentro da empresa. Quando isso não é possível, aí existem sindicatos, existe o Ministério do Trabalho e Emprego que pode ajudar o trabalhador nesse sentido. Quer dizer, o trabalhador tem sempre a lei do lado dele, né? Ninguém vai ser exposto sem ter uma condição adequada de EPIs, né? Assim que se fala, né? Exatamente. Hoje nós temos uma legislação muito rica em relação à proteção do trabalhador, que são as NRs, as normas regulamentadoras. Nós temos 35 NRs. Essas NRs, elas determinam formas de realizar trabalhos de forma segura. Para cada especificidade de trabalho, normalmente nós temos uma NR específica. Por exemplo, para trabalhos em alturas, nós temos a NR 35, que regulamenta todos os cuidados que devem ser adotados no trabalho em altura. Para trabalhos em ambiente confinado, NR 33, para trabalho com sistemas elétricos, nós temos a NR 10. Essas NRs regulamentam a forma correta de fazer e todos os cuidados que devem ser adotados para a segurança do trabalhador. O Miragy, quer dizer então que do ponto de vista da legislação, o Brasil não deixa a dever a ninguém? Eu acho que nós temos uma das melhores legislações do mundo em relação à segurança do trabalho. O que nós precisamos, na verdade, é educar as pessoas, trabalhadores, empregadores, nessa legislação, ter um sistema de fiscalização adequado e, principalmente, começar a criar uma cultura de implementação dessas legislações. Vou fazer uma pergunta agora, Miragy, aproveitando toda a tua experiência. Eu tenho certeza que tem alguém aí nos acompanhando que quer abrir uma empresa, mas está falando, puxa, já está tão difícil investir no meu negócio, eu ainda vou ter que colocar dinheiro em segurança do trabalho. O que essa pessoa pode fazer? Existe como economizar nesse campo ou não tem jeito, segurança sempre em primeiro lugar? Existe como economizar. As empresas, de um modo geral, elas não precisam ter nos seus quadros um serviço de engenharia de segurança do trabalho lotado diretamente. Ela pode ter as consultorias, e aí nós temos muito boas empresas no estado, com profissionais formados. Nós temos agora, para você ter ideia, um curso superior de engenharia de segurança do trabalho na Faculdade Pitágoras, que está formando profissionais nessa área. Então, nós temos empresas muito bem lotadas e muito bem qualificadas para prestar esse serviço. Então, fica a dica que o Miragy nos traz agora, Faculdade Pitágoras. É o único curso em Alagoas ou há outro? Do meu conhecimento, sim. Nas pesquisas que nós fizemos, são o único curso em termos de formação de graduação. Nós temos outras faculdades que têm, sim, seus cursos de pós-graduação. Que bom. Então, é uma informação muito importante que o Miragy traz. E, para terminar, Miragy, existe um país modelo no mundo que o senhor olha e fala, puxa, se o Brasil fosse assim, as coisas seriam melhores? Nós temos um país modelo em relação à segurança do trabalho, como também em diversas outras áreas, que é o Japão. O Japão é, sim, uma referência em segurança do trabalho, não só em segurança do trabalho, como segurança contra incêndio especificamente. E ele nos dá uma gama de informações de como atuarmos de uma forma melhor, mais segura, de até elaborar normas para a execução do trabalho. Como também existe boa parte do sistema americano,
de suas normas, de suas entidades, que servem como modelo. Sabe que uma coisa que eu me lembrei agora, Mirjane, só para dividir contigo essa experiência que eu tive na minha carreira, eu como repórter estive na Holanda fazendo uma série especial, isso foi em 2010, e lá quando você estava numa estrada e havia uma obra nessa estrada, a uns 50 quilômetros antes eles já diziam, olha, daqui tantos quilômetros, mantenha-se à direita, porque a faixa da esquerda está interrompida, extremamente bem sinalizado. Quer dizer, uma preocupação que envolve a todos, né? A participação da sociedade é importante, e do trabalhador especialmente, ele não pode relaxar, né? No Brasil, por mais irônico que possa parecer, nós temos uma legislação, que é a NR 26, que contempla sinalizações, que determina que para você fazer obras, construções de edificações e outras, você precisa ter uma sinalização adequada. Como indústrias químicas e petroquímicas também precisa ter uma sinalização adequada. Como obras em rodovias também precisam ter. Isso são todas regulamentadas em UNR, na qual nós falamos a NR 26. É aqui isso aí. Legislação está aí, precisa ser cumprida e precisa também, como disse o Miraji muito bem, criar uma cultura. Miraji Barbosa, muito obrigado pela presença. As portas estão sempre abertas para o senhor. Sou eu que agradeço. O nome da Faculdade Pitágoras, meu muito obrigado. Ok, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Gente, nós vamos seguir aqui com Verdade e Informação para falar de política agora. Uma operação envolvendo o extinto Produban pode gerar ativos para Alagoas. O governo negocia com outros bancos o resultado de um passado pouco explicado. Veja detalhes na coluna No Ponto. A Fundação Getúlio Vargas analisa como vão as contas do Produban, fechado há 18 anos. O governo quer vender a massa em liquidação do banco estatal para outros bancos, que ainda vão levar as contas dos servidores públicos hoje com a Caixa Econômica Federal. O Produban não reabrirá as portas, será absorvido pelo comprador. O relatório mais recente da Eratel Vilela indica que a dívida do Produban supera 300 milhões de reais, a maior parte débito dos usineiros que o governo de Valdo Suruagi escolheu não cobrar e fechou as portas do banco. Uma ação extraordinária para salvar o bolso dos devedores e que se juntou à bancarrota de Alagoas em 97, com a queda de Suruagi. Uma CPI na Assembleia Legislativa foi instalada, o relatório ficou pronto, mas proibido de ser divulgado. Esta semana, o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, está em Brasília e São Paulo. 3 bancos privados, mais Caixa Econômica e Banco do Brasil, foram visitados. Podem ser os futuros compradores do Produban com as vantagens oferecidas pelo governo. Na Eratel Vilela, o banco valia 75 milhões de reais, mas a FGV faz um novo levantamento. Rumoroso, o caso Produban mostra como os mais privilegiados são sustentados por novos privilégios e métodos bem originais. Muito obrigado a Odilon Rios, como diz o Wilson Júnior, sempre no ponto. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem notícias com a aniversariante do dia, Polane Santos. Não saia daí, é rapidinho. Até já. Encerrado o primeiro semestre do ano, os números confirmam a valorização dos policiais e a integração das polícias estão dando resultado. O número de homicídios caiu 24,8% em Alagoas e mais de 30% em Maceió. Também houve redução nos casos de roubo de casas, de roubo de carros e nos assaltos a ônibus. O desafio é grande, mas com trabalho sério, a segurança em Alagoas está melhorando. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. No último dia 22 de julho, a presidência do Tribunal de Contas reuniu toda a imprensa para apresentar o seu novo portal. O portal moderno, com novas ferramentas, foi apresentado a todos os jornalistas em um encontro onde houve várias perguntas sobre a transparência e as ferramentas que o tribunal está disponibilizando para toda a sociedade. A transparência ela é fundamental para que tanto o
conhecimento do cidadão a respeito dos recursos que são públicos e estejam disponíveis para saber se da sua boa ou não aplicação. Presidente, além do portal da transparência, tem um portal do Tribunal de Contas que foi reformulado. E vem aí também a TV do Tribunal de Contas. Como é que o tribunal está vivendo esse novo momento? Da alegria de você fazer acontecer, é o que eu estou querendo, e da alegria de ter a possibilidade da sociedade ver como é que funciona as sessões, não só do Tribunal, da Câmara de Maceió, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público. Então, eu acho que isso é uma gama de informação que virá para a sociedade, que ela só vai ser positiva até para as próximas eleições. Eu acho que esse é o grande avanço, porque é um canal aberto, é um canal que qualquer pessoa vai ter na sua casa, ligar a televisão e vai ver. Estamos de volta com Verdade e Informação e eu até poderia voltar fazendo assim, ó, parabéns pra você. Polane Santos, seja bem-vinda, feliz aniversário, tudo de bom para você, muita saúde, paz, realizações, é isso que deseja toda a equipe aqui para você. Parabéns. Obrigada. Ao vivo, 2h24 da tarde, parabéns. Fazendo 17 anos, tá? Ó, tem até música aí. Aí, música para você, parabéns, parabéns, Polane. Muito obrigado ao sempre eficiente Vinícius Ferreira, o nosso diretor. Aproveitar também para dar um abraço no Sidraque, que nos acompanha ao vivo. Sidraque Ferreira, o mestre Sidraque. Parabéns, Polane. Obrigada, Mauro. Obrigada também, Marcos, aí, pela homenagem. Valeu. Pois então, olha... Mauro, eu venho aqui, eu tenho certeza que você, sem dúvida, já deve ter visto na internet, que está circulando uma imagem na internet, né, através das redes sociais, que mostra uma extrema situação de vulnerabilidade pela qual está passando um senhor. Ele está há quase 4 dias, a gente tem imagens dele aí na internet, inclusive com a postagem de uma das meninas que está fazendo o apelo para que as pessoas ajudem, a Deise Nascimento, ela também é jornalista, e ele está há quase 4 dias praticamente inerte, né? Sem esboçar muita reação. As pessoas estão levando comida para ele, água, lençol, mas ele está aí, aqui no bairro de Jacarecica, próximo a um ponto de ônibus e a um lixeiro que também ele tem lá próximo, mas ele quase não se alimenta, quase não se move, e as pessoas estão fazendo um apelo. Os moradores já informaram, inclusive, que entraram em contato também com a Secretaria Municipal de Assistência Social, também entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, o SAMU, para pedir que fizessem alguma coisa por esse rapaz. E na postagem que a gente acabou de ver aí, que apareceu na sua tela, a pessoa informa que nenhum desses órgãos se responsabilizou pela retirada dele de lá, não só pela retirada, mas pela ajuda dele. Polane, por curiosidade, eu acho que até as pessoas que nos acompanham estão se perguntando isso. Alguém sabe a história dele? Qual é a história dele? Ele fala normalmente? Contou alguma coisa para alguém? Pois é, eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque é sim de responsabilidade das SEMAS fazer o atendimento a essas pessoas em situação de rua, e o que eles me passaram é que, na realidade, tudo indica que ele tem problemas mentais. Ele realmente não está esboçando muita reação. A SEMAS, a equipe de abordagem da SEMAS não conseguiu avançar muito com ele, porque eles não podem tirar à força. O município não tem o direito de tirar as pessoas à força da rua. E aí eles entraram em contato também com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde, através da saúde mental, e a partir daí foram que eles conseguiram pegar algumas informações, mas muito poucas. Ele realmente quase não fala, também não está se alimentando e fica aí dias só, levando sol, chuva.
infelizmente, nessa situação. A SEMAS informou que continua trabalhando para fazer a retirada dele da rua. A gente não tem nenhuma imagem do rosto dele, né? Porque não. Talvez a família até esteja à procura, né, desse senhor aí. Pois é, do rosto a gente não tem, né? Mas a informação é que ele ainda continua lá. Continua lá, puxa vida. É uma história realmente que a gente vai acompanhar, né, Polani? Pois é, Mauro, além disso, essa é a notícia triste de hoje, mas também tem uma boa notícia. Eu acredito que você deve, sem dúvidas, ter acompanhado que o Ministério da Fazenda havia suspendido o pagamento do 13º salário, o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Isso tudo com o argumento de que não tinha dinheiro o suficiente para fazer esse pagamento. Pois bem, a boa notícia é que o governo Dilma voltou atrás, apesar de ser sob forte pressão política, mas acabou voltando atrás e deve ser decidido ainda hoje como serão as formas do pagamento e o dia também, a data correta para o pagamento desse adiantamento do 13º salário. Agora, vale a gente lembrar que esse gasto, né, com o adiantamento do 13º está em mais de 15 bilhões de reais. É um gasto alto para o governo, que diante dessa crise realmente se vê um pouco apertado. Mas, se tem para outras coisas, certamente também vai poder ajudar aos aposentados e pensionistas. É verdade. E aí as informações que a gente tem, Mauro, é que são 3 formas, né? Existem 3 alternativas que a presidente Dilma ainda está analisando. Uma delas é fazer o pagamento já no final deste mês e início do mês que vem. A outra, que é a mais viável, por sinal, é antecipar a metade do benefício já no mês de setembro e a outra metade no mês de outubro. E a outra alternativa é fazer o parcelamento entre setembro e dezembro. Tá certo. Uma boa notícia, então, está confirmada a antecipação do 13º salário para os aposentados. Exato. É isso. Polani, boa tarde. Obrigada. Parabéns mais uma vez, saúde. Você está muito bem para quem acaba de fazer 17 anos. Obrigada. Parabéns, saúde para você. Até amanhã, viu? Gente, antes de terminar, a gente vai trazer aqui uma notícia que um selo vai atestar a qualidade da água transportada pelos carros-pipa em Maceió. Videlan Araújo tem todos os detalhes. Em uma ação conjunta entre as vigilâncias sanitárias do município e do estado, agora começou uma etapa de conscientização e também diante de registros já, eu diria que levantados, que nós já trouxemos em outras oportunidades, no consumo de água nos carros-pipa. Nós vamos conversar com a Elizabeth Rocha, ela que é diretora da Vigilância em Saúde Ambiental aqui da Secretaria Estadual de Saúde, e vai explicar para nós inicialmente o motivo dessa iniciativa agora, um trabalho de conscientização para as pessoas que consomem a água dos carros-pipa. Então, esse trabalho ele já vem sendo realizado há bastante tempo, né? A Secretaria de Estado da Saúde, ela faz a fiscalização nos tanques dos veículos por causa dos problemas que a gente vem encontrando desde 2010, 2013. Então, você tem tanques inapropriados. Então, a Secretaria de Estado faz a inspeção nos tanques e dá um alvará de autorização para que esse tanque transporte água potável. Fora isso, a gente tem que autorizar as empresas que vendem essa água, né? É uma empresa que vende, e autorizar, fiscalizar os veículos. Nessas autorizações, o que acontece é que o veículo chega, você compra a água, ele chega no seu condomínio, chega na sua residência e você não tem, olhando só para ele, aí tem que ir procurar saber, você tem o alvará, você está autorizado, a sua empresa é licenciada para fazer esse trabalho, porque isso já é uma segurança, porque você já fez um trabalho preventivo. Então, em função disso, essa parceria com o município de Maceió, que a responsabilidade é do município de fazer essas inspeções, então a gente propôs que fosse colocado um selo que identificasse que esse caminhão passou por alguma vistoria, que ele está apto a fazer esse transporte da água. Então, junto com as empresas que estão regulares, apoiaram e foi instituído esse selo
que dá essa, vamos dizer assim, essa segurança de que aquela empresa está autorizada a funcionar, que a água é de procedência. Mas fora isso, as pessoas que comprarem água têm que ver o que é que se ele está transportando. No transporte dessa água, ele tem que apresentar análise de qualidade da água, tem que ver se essa água, naquele momento que chegou na sua casa, ela tem cloro, ele tem que andar com um medidorzinho de cloro que faz na hora e tem lá o padrão mínimo de 0,2 até 2 miligramas por litro. Então, isso daí, quando passar um veículo, você já sabe, esse veículo é autorizado, ele está destinado a transportar água potável para a população. A respeito de ações de combate, a Secretaria ela vai nesse processo integrado com o município continuar essas fiscalizações para saber se esses veículos que levam água para as residências, eles andam em condição irregular? Sim, sim. Não é? A Secretaria continua fazendo a inspeção dos tanques e a Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental do município, ela faz a ação dela rotineira, ela coleta água, ela leva para o LACEN do estado, o LACEN faz as análises, retorna. Então, a gente tem acompanhado a qualidade dessa água que está sendo consumida pela população de Maceió. E a respeito de multa, para quem, por exemplo, estiver em condição irregular, você tem conhecimento desse assunto também, Elizabeth? Então, encontrando o veículo, se ele estiver com o selo, estiver sem estar com a água apta, né? Então ele vai ser notificado e posteriormente vai receber uma infração. E se o carro também não tiver autorizado, ele também é apreendido e fica impossibilitado de rodar, de fazer esse trabalho. Elizabeth, muito obrigado por nos receber, informações importantes. Todos nós sabemos do crescimento dessa questão dos carros-pipas aqui em Maceió e tem um trabalho paralelo sendo feito aí pela Secretaria de Saúde aqui do estado, em parceria com a Secretaria do município, obviamente, para poder combater essa questão dos carros-pipas de maneira irregular, que está transportando água para as residências e para os prédios aqui na parte baixa de Maceió, principalmente onde tem um número enorme de falta d'água e acaba muitas vezes a população pagando um alto preço por tudo isso. Aqui direto da Secretaria Estadual de Saúde, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan, uma iniciativa muito bem-vinda e que bom seria se essa iniciativa também fosse levada para outros municípios do estado de Alagoas. Gente, assim termina o Verdade e Informação desta quarta-feira. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Mar, mande sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue aí firme que nós estaremos firmes aqui também. E a gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, às 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Até amanhã, às 1h30 da tarde. Tchau, tchau.